Egito, onde foi comemorada a primeira Páscoa, vem seguindo essa sequência. E hoje para nós também é um culto especial, um culto de Páscoa. E eu espero que todos possam aproveitar esse momento, dedicar ao Senhor a sua gratidão por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz por nós todos os dias. E para nosso prelúdio, eu escolhi uma canção muito especial. Não vou cantar, mas os irmãos vão ver e ouvir e meditar na palavra da canção. Gostaria que desligassem as luzes. Então vamos dar continuidade enquanto os meninos organizam aqui, tá bom? Vamos orar agradecendo ao Senhor por esse momento de estarmos juntos mais uma vez, de estarmos juntos mais um domingo para celebrar ao Senhor, para cultuar ao Senhor. Eu costumo dizer que aqui nós não viemos assistir o culto, nós viemos cultuar ao Senhor, porque a adoração é algo individual. Por mais que o Ministério de Música esteja aqui na frente, entoando canções, ou o pastor venha aqui e pregue, mas o culto é individual. É você e o Senhor. Amém? Vamos orar nesse instante. Pai amado, Pai querido que estás nos céus, muito obrigada, Deus, por tudo que Tu nos concedeste. Muito obrigada, Senhor, pela semana. Muito obrigada, Senhor, por esses dias podemos relembrar, Senhor, tudo que fizeste por amor a nós. Muito obrigada, Senhor, por ter enviado o Teu único Filho, Senhor, para nos salvar, para nos libertar, Senhor, do pecado e nos dar graça e a vida eterna. Muito obrigada, Senhor. Este culto nós celebramos a Ti, Deus. Te agradecemos, Senhor amado, e nos rendemos aos Teus pés. Te agradecendo, Senhor, por tudo, Senhor, por tudo. Pelos momentos bons, pelos momentos maus, Senhor, porque nós acreditamos que neles também Tu estás. Tu estás, Senhor, a cada momento, Senhor, ao nosso lado. E jamais, Senhor, nos faça esquecer disso, Pai. Que Tu és o nosso provedor, Tu és o nosso amigo, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Salvador. Muito obrigada. Recebe, Pai, o nosso louvor e a nossa adoração. E que possamos sair, Senhor, deste lugar diferente de como entramos. Preparados para mais uma semana, Senhor. Para sermos luz, para transbordarmos o Teu amor, Senhor, para aqueles que nos cercam, para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos irmãos. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e fica conosco sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. Na verdade, Mailton vai projetar aqui e nós vamos ler juntos. É, 1 Pedro 1, 18 a 21. 1 Pedro 1, 18 a 21. Você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo também a esse momento, a essa celebração. E o nosso desejo é que você também possa adorar a Deus aí onde você está, no seu trabalho, na sua casa, onde quer que esteja. Mas que o seu louvor possa chegar até o nosso Deus. 1 Pedro 1, do 18 ao 21. Eu vou ler os pares e os irmãos vão me ajudar lendo os ímpares.
Deus pagou um resgate para livrar vocês do caminho que seus antepassados tentaram seguir para chegar ao céu. E o resgate que ele pagou não foi simples ouro ou prata, como vocês sabem muito bem. Deus o escolheu para esse propósito muito antes da criação do mundo, mas ele manifestou isso publicamente nestes últimos dias como uma bênção para vocês. Aleluia. A Páscoa é a celebração da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Na cruz, Jesus levou todos os nossos pecados, tomando o nosso castigo em nosso lugar. Mas o Senhor não permaneceu morto. No terceiro dia, ele ressuscitou. Na Bíblia, a Páscoa é a celebração da libertação. A primeira Páscoa aconteceu quando o povo de Israel estava sendo liberto da escravidão do Egito. Posteriormente, aliada à tradição de sacrificar cordeiros para perdão dos pecados, a festa da Páscoa fazia lembrar a graça salvadora de Jesus. Mas o sentido mais pleno da Páscoa só veio se cumprir através da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ele é a nossa Páscoa, libertação, perdão e esperança. Ministério de Música. Graça e paz, igreja. Vamos continuar louvando e adorando o nome do Senhor, como a irmã Tânia estava comentando. Hoje nosso culto é de Páscoa, e na Páscoa nós temos o dever, como sempre, né? Mas hoje em especial, de exaltar o nome do Senhor, porque éramos nós que deveríamos estar naquela cruz. E Ele se deu em sacrifício por amor, nos dando uma chance de salvação. Então nós temos todos os motivos de louvar e exaltar o nome dele. Então que nesse momento você dedique esse momento, o seu culto, o seu louvor a ele. Amém? Se quiserem ficar de pé e louvar o Senhor com palmas, fiquem à vontade.
Vamos continuar adorando e exaltando o nome do Senhor. E nesse momento você tem a oportunidade de se confraternizar com seu irmão, abraçar, apertar a mão do seu irmão. Amém? Majestade, força, honra e poder sejam dadas a Jesus, soberano Rei dos Reis. Venceu a morte, nossa culpa destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dadas a Jesus, soberano Rei dos Reis. Venceu a morte, nossa culpa destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro, nós te adoramos, nós te celebramos, com ações de graça, danças de alegria, nos convém honrar-te, ó Senhor, nos convém honrar-te, ó Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dadas a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte, nossa culpa destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro, nós te adoramos, nós te celebramos, com ações de graça, danças de alegria, nos convém honrar-te, ó Senhor, nos convém honrar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos a tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por seu sangue, ó Jesus. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro, nós te adoramos, nós te celebramos, com ações de graça, danças de alegria, nos convém louvar-te. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro, nós te adoramos, nós te celebramos, com ações de graça, danças de alegria, nos convém louvar-te, ó Senhor, nos convém louvar-te, ó Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ter nesse momento, vamos fazer agora o nosso momento de oração, que todos os domingos nós temos. Vou convidar o nosso pastor para que possa estar aqui intercedendo pela nossa igreja, pelas suas ovelhas, pelo nosso país, pela nossa comunidade. Amém. Eu me empolguei aí no meio do rebanho e não prestei atenção no que a irmã Tânia estava dizendo, né? Então vamos falar com o nosso Pai, somos filhos e temos esse privilégio de acessar o Santo dos Santos pela fé. Eu quero convidar aqueles que sempre caminham até aqui, à frente da plataforma, a se achegar a esse lugar para a gente apresentar de maneira específica a causa, o pedido, a petição, a súplica, o clamor, a oração
de todos vocês. Eita, que está aumentando, viu? Porque o Senhor está respondendo, né? As orações, então os filhos estão vindo, porque todos nós somos iguais diante do Senhor nosso Deus. Deus não tem filho preferido, né? Deus tem filhos queridos. Então vamos falar com o Senhor. Convido a amada igreja a ficar de pé, vamos nos juntar, os demais aqui, vamos clamar ao Pai das luzes. Somos luzeiros do Senhor. Amém? Oremos, pois. Senhor, te damos graças por mais este momento especial, Deus, esse tempo de comunhão, Pai amado, em sua presença, ao seu lado. Somos gratos a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor e podemos declarar que, ó Deus amado, a boa mão do Senhor nos favoreceu até este momento da nossa história. E Pai, nós queremos apresentar-te, ó Deus, nesse dia que nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, por causa desse acontecimento que transformou a história que nós conhecemos e que nós estamos aqui. E nós queremos apresentar-te, ó Deus, as petições dos teus filhos, ó Pai, pastor Antônio, irmão Genivan, a irmã aqui, Heloísa, Felipe. Apresento também, Deus amado, a petição de Marquinhos e da irmã Fabíola, a irmã Ivone, a irmã Diva, o irmão Marcos, a irmã Jane, o irmão Damião, o irmão David, a irmã Gabriele. Apresento também, Senhor, a petição do irmão Berg, ó Deus, a da irmã Tânia, de Livne, de sua mãe, Francilene, do irmão Alfredo, da irmã Nilzete, da irmã Aparecida, da irmã Késia, do irmão Jataniel, da irmã Vívia, da sua irmã, Pai, da irmã Diná, e também, Deus querido, da irmã Gorete, de todos nós que estamos aqui diante do Senhor, Pai. Ó Deus amado, olhe para a nossa causa, a nossa petição, aquilo que tem, ó Deus querido, tirado o nosso tempo para pensarmos, ó Deus, com mais profundidade. Nós compartilhamos nesta hora com o Senhor que sonda o nosso coração, o Senhor que conhece, ó Deus, aquilo que se passa conosco no secreto, que de fato é a nossa vida diante do Senhor. Ó Deus, que a tua graça nos alcance, ó Pai, que a sua bondade e misericórdia, ó Deus, que é uma realidade em nossa vida, nos acompanhe, Senhor, todos os dias, ó Pai, que a tua fidelidade, ó Deus bendito, ela seja, meu Senhor e meu Deus, algo concreto, ó Deus, para todos nós que aqui estamos, os seus filhos reunidos ao redor do Senhor, ó Pai querido. Abençoe, ó Deus querido, o seu povo, abençoe, Deus amado, a sua igreja, abençoe também, ó Deus querido, o nosso Brasil, Senhor, que os nossos irmãos brasileiros, ó Pai, reflitam acerca do que nós estamos celebrando hoje. Nós estamos, ó Pai, aqui diante do Senhor para agradecer o sacrifício na cruz, ó Pai, que nos rendeu a vida eterna que temos no Senhor, Pai, e que a nossa nação possa glorificar o Senhor Jesus como nós estamos fazendo neste exato momento. Abençoe, Deus querido e amado, a nossa cidade do Natal, que o Senhor use o seu povo para levar essa mensagem salvadora a todo aquele, ó Pai, que carece de um encontro com o Senhor como um dia nós tivemos, ó Deus. Abençoe também o nosso estado do Rio Grande do Norte com a tua graça salvadora, Pai, na pessoa de Jesus Cristo. Usa a sua igreja pelas cidades do nosso estado, Senhor, que proclama a tua palavra, que muitas vidas sejam alcançadas para o louvor da tua glória. Fica conosco, Senhor, receba o nosso culto, a nossa adoração e também fala conosco, pois é assim que nós oramos e concordamos, porque oramos no nome santo e precioso de Jesus. Amém e graças a Deus. Podeis assentar, queridos. Deus vos abençoe.
Nós vamos fazer uma segunda leitura, mas antes dessa leitura eu queria relembrar as mulheres da nossa igreja que estarão à frente do culto de louvor e adoração no próximo sábado. Nós teremos aqui o grupo de mulheres cantando da Igreja Batista Jordão. Teremos o grupo de mulheres louvando ao Senhor da Igreja Batista em Parque dos Coqueiros e de Jardim Progresso. Então, nós, a nossa igreja, precisamos estar aqui, recebê-las muito bem, para que juntos possamos adorar e louvar o nosso Deus. O culto é dirigido pela MCM, mas é para toda a família e Capuí. Então, nós esperamos contar com todos próximo sábado, às 19 horas, aqui na igreja, certo? Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos 4, 32 e 33. Atos 4, 32 e 33. E diz assim a palavra do nosso Deus: todos os que creram eram um só na mente e no coração. E ninguém pensava que aquilo que possuía era só seu. Todo mundo repartia o que tinha. Os apóstolos anunciavam de maneira poderosa a ressurreição do Senhor Jesus. E havia uma abundante fraternidade entre todos os crentes. Amém. Esse é o desejo do nosso coração. Eu acredito que essa seja também uma das missões da Igreja Batista em Capuí. Compartilhar uns com os outros aquilo que temos, assim como a igreja primitiva fazia. Vou chamar o Ministério de Música e nós faremos agora um momento de ofertório. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Sempre te
Aleluia. A canção diz que toda a natureza adora o Senhor. E quando o Senhor nos fez, quando o Senhor fez o homem, Ele fez com suas próprias mãos, fez de uma forma especial. E eu acredito que o nosso louvor e a nossa adoração ao Senhor também devem ser perfeitos. Eu gostaria de chamar as crianças aqui na frente, porque hoje o culto também será de Páscoa lá na sala. Nós vamos orar por elas aqui. Rafa vai estar junto com Lídia ali, juntinhos, orando ao Senhor. Já cantamos, mas lá também nós cantamos e oramos ao Senhor. Ouvimos uma história linda. E hoje tem uma coisa muito especial, mas eu não vou dizer que é surpresa. Eu vou chamar a irmã Nívia aqui. Ela vai nos falar um pouquinho sobre a missão da igreja, assim como a irmã Nizete no domingo passado. Vamos orar? Vamos, crianças, orar? Vamos fechar os olhos? Pai amado, muito obrigada, Senhor, mais uma vez por estar aqui. Muito obrigada por cada criança, Senhor amado, que está aqui. Que tu possas, amado Deus, abrir suas mentes e seus corações, que sejam campos férteis, Senhor, para receber a semente da tua palavra. E que logo, logo, Senhor, elas estejam aqui no nosso lugar, cantando, dirigindo, pregando, cumprindo, Senhor, aquilo que tu tens para cada uma delas, Senhor. Abençoa cada família, abençoa as meninas que estarão ali, Senhor, conduzindo o culto infantil, que possam ser também abençoadas, Senhor, por aceitar esse desafio, Senhor, de cuidar, Senhor, desse rebanho tão pequeno ainda. Fica conosco, Senhor amado, fica com ele, Senhor amado, lá em cima, em nome de Jesus. Amém. Vamos devagar, tá? Graça e paz, irmãos. Amém? Esse momento da liturgia do nosso culto, nós refletimos acerca da visão, né, que nós temos sobre a igreja, aquilo que nós temos, que nós cremos, que nós acreditamos, né? Esse é um momento especial para isso, né, para nós reafirmarmos e relembrarmos a visão sobre o reino de Deus. E pensando nisso, né, o tema que o pastor escolheu foi a oração e a concordância. E para nós refletirmos sobre isso, o texto base se encontra em Mateus, capítulo 18. Os versículos 18, 19 e 20. Mateus 18, capítulo 18, versículos 18, 19 e 20. Diz assim: Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Amém. Então nós vemos, através destes versículos, que algo especial acontece quando estamos juntos, né? E nestes 3 versículos, nós podemos perceber 3 princípios. O primeiro deles é que o povo de Deus recebeu poder para ligar e desligar. Está lá no versículo 18, que diz: tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E o contrário também, o que a gente desligar na terra será desligado no céu. Isso significa que está implícito que nós temos, o povo de Deus tem um poder de fazer isso, né? O próprio Jesus fala. Então, nós temos esse poder. E esse desligar ou ligar significa, está no sentido de permitir. O segundo princípio é que o povo de Deus recebeu um poder especial mediante o acordo em oração, que está no versículo 19, que diz: se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito
né, por meu Pai que está nos céus. Então nós temos um poder, o povo de Deus tem um poder especial mediante a oração. E através do princípio que está acima também, né? Eles são princípios que estão interligados. E o terceiro princípio é sobre o povo de Deus, quando se reúne, tem a segurança da presença de Jesus. Está lá no versículo 20, que diz, né, como eu falei, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então, o próprio Jesus afirma que quando nós nos reunimos em seu nome, quando nós nos reunimos como igreja, ele está no meio de nós, ele está presente, né? Ele está conosco. Então, nós percebemos que existe poder nessa oração em concordância. Nós vemos que na unidade, né, quando nós oramos unidos, em um só coração e com um só propósito, as nossas orações elas são respondidas. Né? A igreja tem esse poder para ligar e desligar, para pedir a Deus e Ele responder. Quando nós oramos juntos, né, nós somos influenciados e o amor pelos irmãos aumenta, a unidade entre os irmãos são intensificadas, a fé é fortalecida e o poder espiritual se multiplica. Nós vemos isso em vários versículos, quando Paulo escreve nas cartas, né, ele sempre orienta os irmãos, ele sempre conclama os irmãos a estarem unidos em oração e a orar por ele também, para combater em oração, porque a nossa oração tem um poder quando nós estamos unidos em oração, quando o corpo de Cristo está unido em oração. Né? E quando Jesus utiliza essa expressão, em verdade vos digo, que é quando ele inicia esses versículos que eu li, em outra tradução também diz, em verdade vos digo. Ele está usando uma expressão que equivale ou tem a mesma força que amém. E amém não é só uma expressão que significa apenas assim seja. É uma expressão que é muito forte e significa que o que foi dito, aquilo que foi dito, é firme e confiável. E é a mesma coisa que nós podemos perceber acerca das palavras de Jesus. O próprio Jesus falou isso. Então, o que ele falou acerca desses princípios da oração é uma coisa que é firme e confiável. Esses princípios, eles podem ser aplicados à nossa vida prática e às nossas atividades aqui na terra. Né? É para a igreja do Senhor, os membros do corpo, né? Somos membros do corpo de Cristo. Cristo é o nosso cabeça, né? E para que nós possamos também alcançar essas coisas, o que nós pedirmos que o Senhor faça, requer que também nós estejamos unidos, que nós estejamos como cada membro do corpo. Veja como o nosso corpo é, né? Ele é unido, todas as células são juntas e trabalham em um só propósito, para dar vida ao corpo, né? O corpo, ele quer se movimentar. Então, assim como um corpo é unido, que é cada irmão também, que nós possamos estar em comunhão e unidos também. Uma outra coisa interessante é que a palavra concordar, que é utilizada nestes versículos, né? Quando concordarem sobre algo, essa palavra concordar, no grego significa sinfonel, na verdade no grego é sinfonel, que significa sinfonia. Né? E sinfonia, quando a gente pensa nisso, a gente pensa numa orquestra. E o que é uma orquestra? O que é uma sinfonia? São vários instrumentos que, quando juntos eles tocam, o som que eles produzem é um som harmonioso. Então, de novo, nós vemos uma coisa interessante aqui, que é algo sobre a harmonia, é algo sobre a unidade. Quando a igreja se reúne, quando os membros se reúnem com um só propósito, um só objetivo, quando nós concordamos sobre algo e pedimos a Deus em relação a algo, Deus se move. Né? Nós vemos que o espiritual se move e Deus atende a nossa oração, né? Que Deus se move a partir disso. Então, que nós possamos concordar que
nós precisamos do Senhor, que o Brasil precisa do Senhor, que as nossas células, né, quando nós nos reunimos nas casas, que são a bênção do Senhor, que são, como o pastor fala, são a maternidade de novas criaturas, né? Através disso, das células, nós podemos evangelizar outras pessoas, trazer outras pessoas para o corpo de Cristo. E como novas criaturas, elas são bebês ainda, né? Mas vão se fortalecer, vão se fortificar aqui na igreja, né? Então, que nós possamos concordar sobre essas coisas e que nós possamos ver o fluir, né? E o agir de Deus em nós. E isso acontece, de novo, né? Mediante a unidade, mediante essa união do corpo de Cristo. Então, são essas palavras sobre oração e concordância que eu gostaria de falar para a igreja. E amém. Obrigada, querida pastor. Vai estar agora com a mensagem. Amém. Queridos, antes de continuarmos aqui com a nossa liturgia, eu peço à igreja que fique de pé. Nós vamos orar pela vida do irmão Wagner, né, esposo da irmã Diná, que estava aqui conosco agora há pouco, teve que sair às pressas direto para a UPA, ele não estava se sentindo bem. Então vamos clamar ao Senhor pela do irmão Wagner. Vamos orar, você pode me ajudar em oração. Senhor, nós te damos graças, Deus, porque somos teus filhos. Cá estamos mais uma vez com o Senhor, Deus, para celebrar a vida que temos em Ti. E todos nós estamos bem, Senhor, graças ao Seu favor, ao Seu cuidado, Deus. Nós queremos estender, ó Pai amado, esse desejo de saúde, de cura, Deus, para o nosso irmão Wagner, Pai, que se dirigiu agora há pouco para a unidade de saúde, que ele seja bem atendido lá, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, mova o coração da equipe que está de plantão e que o filho, o Senhor bendito, receba todo o cuidado que, ó Pai querido, ele carece. Abençoe também a irmã Diná, abençoe Gabriel, abençoe, Deus, essa família que é a nossa família, consolando, confortando, ó Pai, sustentando com a sua destra poderosa. É isso que pedimos e agradecemos, pois oramos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem, quero convidar aqui, para vir aqui à mesa, os irmãos Daniel e Nilzete. Nós vamos dar continuidade à nossa série Comunidade da Mesa. Hoje, nós os cristãos celebramos a Páscoa do Senhor, o dia que Ele ressuscitou e logo a seguir foi assunto ao céu, recebendo a sua exaltação. Mas a Páscoa que nós vivemos hoje em dia é uma Páscoa literal, é uma Páscoa vivencial. O que Jesus fez ficou no passado no sentido de que faz parte da história. E algo glorioso aconteceu desde então até os nossos dias, e hoje nós somos essa Páscoa viva, né? Nós somos a continuação dessa história como igreja, como povo do Senhor aqui na terra. Eu tenho muita dificuldade nessa época de Semana Santa, como se diz, né? E a gente encontra tantas expressões, né? Foi por amor, ele vive, né? E tantas outras expressões acerca desse acontecimento. Mas quando a gente olha para a vida da igreja do Senhor, há uma disparidade ou um desconexo, né, relacionamento em relação ao que significa a Páscoa para o cristão na vida cotidiana, no dia a dia, né? Então, a ceia que nós refletimos sobre ela domingo passado diz respeito a essa Páscoa que foi encerrada em Jesus, né? Jesus se fez cordeiro, foi imolado, né? Ele foi o vinho porque o sangue foi derramado, ele foi o pão porque o corpo foi maltratado,
tudo ali foi posto sobre o madeiro, que é a mesa, né? E desde então nós pertencemos a essa mesa e ela representa algo muito profundo para nós, os filhos de Deus. Não podemos olhar para a mesa do Senhor simplesmente uma vez por mês, quando nos encontramos aqui para ceiar no dia da ceia, comendo o pedaço de pão e tomando o cálice de suco de uva. Não. Esses elementos eles trazem a memória da igreja, aquilo que aconteceu no passado, mas que eles são latentes no presente e seguirão conosco até que o Senhor volte. E como esses elementos eles fazem parte da nossa vida, é o que estamos tentando, né, transmitir para a igreja, para que a igreja entenda o real significado do que é a ceia, do que é a mesa do Senhor, do que é sentar essa mesa, participar dessa mesa. Espero em Deus que a igreja hoje possa entender um pouquinho mais acerca do que foi entendido domingo passado. Hoje nós vamos continuar e a minha esperança, a minha oração é que a igreja entenda o real significado do que significa fazer parte dessa mesa que o nosso Pai ele se faz presente a cada momento, né, que nós decidimos nos encontrar ao redor dela. E ela segue conosco, né? Ela não é uma mesa posta apenas aqui, mas ela segue conosco. Aonde nós vamos, essa mesa, ela vai com os filhos de Deus. E para tanto, eu convido a amada igreja a abrir a palavra do Senhor no Salmo 23, é o texto para a nossa reflexão hoje, e que o Espírito Santo nos ajude a compreender a santa palavra para colocarmos ela em prática. Salmo 23, nós vamos ler o Salmo todo, porém vamos trabalhar apenas 2 versículos, o 5 e o 6. Amém? A minha versão é a Revista Atualizada, Almeida Revista Atualizada, diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Vamos ler e fazer a nossa oração, o que está escrito lá em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 16 até o versículo 19. Vamos pedir que o Espírito Santo nos conceda essa petição mais uma vez. O Mailton vai postar na NVI, né? Bota na NVI, que eu gosto mais. Pronto. Vamos lá, em uníssono, todos juntos. Não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, dos que cremos a atuação da sua poderosa força. Amém. Dito isso, vamos aqui para
nosso texto, tá? Então, o que Davi escreveu, os irmãos lembram o que eu falei domingo passado, que Deus desde o início quis organizar, preparar e ocupar essa mesa, né? Começou em Adão, não deu certo, passou por Noé, depois por Abraão, depois por Jacó, né? E Moisés, e aí chegou aqui em Davi, né? Davi também fala sobre essa mesa. Davi talvez não entendesse a miúde, com profundidade, o real significado dessa comunhão ao redor da mesa, que era para ele, no passado, uma reunião dos filhos na presença do Pai, e para nós, do presente, o sacrifício de Jesus na cruz, né? Morte e ressurreição e exaltação do nosso Deus. E para nós hoje ela é uma realidade, mas carece de nós uma certa profundidade acerca do que significa a ceia do Senhor, né? E esse salmo, há uma simplicidade muito profunda nele, né? E o clímax desse contexto davídico, né, revela o amor que nós só vamos encontrar esse amor que satisfaça, né, o nosso ser, naquele que nos gerou para Ele mesmo, que é o Senhor nosso Deus, né? E Deus, Ele não criou um rebanho, uma família, né, para que não tivesse um relacionamento mais profundo, mais intenso com essa família, porque Ele nos fez como filhos para que pudéssemos conhecê-lo de uma maneira que somente um filho que convive com o pai é capaz de conhecer. E entendendo esse contexto de Davi, o relacionamento entre pai e filhos dá por meio da fome que Deus um dia teve de gerar filhos para viver com Ele. Deus tinha fome de família, comunhão e relacionamento. Espera aí, pastor. Deus tem fome? Explico melhor isso. Deus não tem fome. Até porque está escrito lá em João, capítulo 5, versículo 26, que o Senhor, Ele é autossuficiente, nada falta, Ele é pleno, Ele é completo. Mas Deus decidiu nos criar para se revelar e para que nós pudéssemos manifestar a sua glória. Porque o Senhor, Ele não tinha necessidade nenhuma, porque Ele se deleitava nele mesmo, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na Trindade, né, na família. Mas quis o Senhor nos fazer para que pudéssemos conhecê-lo e glorificá-lo. E como família, nós precisamos compreender essa verdade e que essa verdade ela siga conosco, porque essa é a vontade do nosso Pai. É isso que Deus, Ele quer de nós, os seus filhos, tá? E a nossa ideia central para esse texto de hoje, que é o resumo do que nós vamos perpassar até o final do sermão, é: a mesa do Pai é um lugar de proteção, sustento, alegria, cura e testemunho. Na comunhão dos filhos, eu acrescento aqui aperfeiçoamento. É tudo isso que nós encontramos ao redor da mesa: proteção, sustento, alegria, cura e aperfeiçoamento. Amém? Bom, esse salmo ele se divide em duas partes. A primeira parte do versículo 1 até o versículo 4, a segunda parte do versículo 5 até o versículo 6. A primeira parte, ela diz respeito ao que acontece fora da casa, do contexto de família. É o nosso relacionamento com o mundo, é aquilo que nós vivemos no dia a dia, tá? E a segunda parte é o que diz respeito ao que acontece dentro da casa, dentro do contexto de família, tá? É nós aqui hoje reunidos, crendo que o Senhor Ele está aqui conosco. Depois, quando nós encerrarmos esse tempo aqui dentro da casa, seguiremos para a nossa vida lá fora. E lá fora, essa família ela permanece, vivendo os desafios do dia a dia, né, vivendo
essa relação que é desenvolvida ao redor da mesa com o Pai, naquilo que acontece conosco lá fora. E as pessoas que têm contato conosco lá fora, elas precisam ver em nós lá fora o que acontece conosco aqui dentro. Amém? Então o que nós vamos pensar aqui não é que nós vamos nos deter apenas no contexto de igreja, no contexto de família. Porque nós não podemos separar a nossa vida de igreja com a nossa vida fora da igreja. Está tudo entrelaçado, está tudo, né, junto e misturado. Mas nós precisamos entender o que acontece aqui dentro para entendermos o que vai nos acontecer lá fora. Porque o que acontece aqui dentro precisa continuar acontecendo lá fora. Lá fora nós continuamos sendo a comunidade da mesa, continuamos sendo filhos de Deus, né, continuamos vivendo os princípios que nós vivemos aqui dentro da casa do Senhor. Então, a relação do pai com os filhos no contexto interno da casa ou da Santa Família. O versículo 5 diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O que nós podemos entender acerca do que Davi escreveu no versículo 5? Em primeiro lugar, o costume da época constava que o anfitrião respondia pela vida do seu convidado. Nada poderia lhe acontecer de ruim. Exemplo, o evento envolvendo Ló, os anjos e os homens de Sodoma é algo que nós podemos trazer para essa compreensão. Porque quando você recebia alguém em sua casa no mundo antigo, você era responsável pela vida, pela integridade física dessa pessoa. Tá? E quando Ló recebeu os anjos de Deus em sua casa, os homens de Sodoma tentaram pegar esses homens para fazer algo depravado com eles. E Ló disse: olha, eles são minha responsabilidade. Tome as minhas filhas, mas eles não. Então existia esse costume no mundo antigo, por isso que Davi ele faz essa declaração de que o Senhor, o Pai, prepara uma mesa na presença dos seus inimigos. E a proteção dessa mesa é do Pai, é de Deus. E aí eu vou pedir agora a ajuda dos meus parceiros aqui, dos irmãos, né, para a gente trazer para a nossa realidade de mesa atual o que acontece conosco, os que fazem parte dessa mesa, os que pertencem a esse ambiente interno da casa de Deus. O pai, o dono da casa e anfitrião, recebe seus filhos ao redor da mesa e assegura a proteção para todos. A comunhão do pai com os filhos não há lugar para inimigos. Como? Prestem atenção quais são os nossos inimigos. Inclusive um aqui nós já não temos mais. Pecado, morte espiritual, esse é o que nós não temos mais, porque nós já vencemos a morte em Jesus. O diabo continua. Obras da carne como impureza, idolatria, ciúmes, discórdias, invejas, mentiras e facções. Então, esses são inimigos invisíveis, porém, eles são reais quando nós entendemos que eles fazem parte do nosso contexto e que eles não podem mais fazer parte da nossa vida, porque eles estão fora, tanto da comunhão, como também do nosso tabernáculo vivo, porque também somos considerados casa de Deus. Banuzete, tem a palavra. Amém. Graça e paz, igreja. Eu quero tratar com vocês aqui, dentro desse assunto. Eu trouxe algo que eu faço, quem passou comigo no curso de relacionamento discipulador vai entender sobre isso aqui, porque a gente pode vir uma pergunta na nossa cabeça. O que é mesa? Afinal de contas, o que significa mesa? Então, a mesa no sentido literário é isso aqui que a gente está vendo. E na nossa casa tem uma mesa. Quando a gente se encontra na igreja para fazer algo, pronto, como está ali, tem uma mesa montada. Então, no sentido literário é esse. Mas, na nossa vida, a mesa, ela é invisível. É a convivência que a gente tem no relacionamento com os irmãos. Não há lugar para esses inimigos aqui que
que o pastor acabou de ler. Então, há lugar para quê? Quem pode substituir esses inimigos? Primeiro, a gente precisa saber a nossa origem. Eu creio que todos nós sabemos qual que é a nossa origem. Nós viemos de Deus. Desde antes da fundação do mundo, o Senhor já havia nos criado. Então, nós viemos do céu. Essa é a nossa origem. E quando a gente sabe essa origem, nós precisamos também saber o nosso propósito, quer dizer, o propósito de Deus para nós. Isso a gente pode dizer que é uma consciência. Nós temos a nossa mente transformada, agora a gente tem uma consciência de onde nós viemos e qual que é o propósito de Deus. Isso é a base. A partir daí, isso vai desenvolver em nós sensibilidade. Então, quando a gente tem a sensibilidade, ela vai dar lugar à misericórdia, que é o que o Salmo diz, né? Que a misericórdia me segue todos os dias. Então, eu vou ter misericórdia pelo irmão, pelas necessidades do irmão. Tendo a sensibilidade, dentro dessa sensibilidade, tem misericórdia, temos afeto, isso é na comunhão do Espírito Santo. Então, isso, perceba que é ao redor de uma mesa espiritual. Nós vamos vivenciando isso no nosso dia a dia, na nossa rotina, em cada momento da nossa vida. A gente está ao redor dessa mesa. E a gente tendo essa sensibilidade que gera essa misericórdia, isso há um crescimento espiritual, que a gente pode chamar de maturidade. Então, quando nós temos essa maturidade, nós conseguimos discernir bem entre o bem e o mal. Então, quando vem um irmão, seja aqui no nosso contexto de igreja, ou seja no trabalho, ou seja em nossa casa, ou seja onde for, no nosso convívio, no nosso relacionamento, surge algo que a gente sabe que talvez até nos afetou. Pela nossa maturidade, nós vamos discernir bem aquilo ali. A gente vai entender que aquilo não é normal. Nós vamos saber que é o que a gente diz assim, nós vamos saber que aquela pessoa não fez aquilo de acordo com a vontade de Deus. Perceba que quando a gente se coloca nessa posição, somos nós que estamos sendo tratados. Porque não é fácil. Acontece algo assim, muito assim, que afete profundamente, e aí nesse momento a gente tem que entender que temos maturidade no Espírito Santo para agir na comunhão, substituindo estas horas que não há lugar na mesa. E quando a gente tem essa maturidade, então temos também um equilíbrio, e esse equilíbrio significa o quê? Tendo um equilíbrio, as decepções, as frustrações não vão nos afastar do irmão, não vão nos levar a um julgamento errado com o irmão, não vão tirar a gente do redor da mesa, a gente não vai se isolar. Por quê? Porque nós somos pessoas equilibradas, guiadas no Espírito, a gente vive numa comunhão, a gente tem discernimento, a gente tem sensibilidade do Espírito, porque foi gerado em nós uma consciência de origem, de onde nós viemos. E nós estamos inseridos no propósito eterno de Deus. E que propósito é esse? Revelar a natureza de Deus, e não a de Adão. Como que a gente faz isso? Porque agora nós nascemos de Cristo. Então nós temos agora que revelar a natureza de Cristo, não mais a de Adão. E a gente tendo esse equilíbrio, vendo as coisas dessa forma, nós vamos ter então uma facilidade imensa de perdoar. Porque tem muita gente que diz, eu não consigo perdoar. A ferida foi tão grande que eu não consigo, está além das minhas forças. E não, irmão, não está. Precisamos saber a nossa origem, o propósito de Deus. E aí isso vai causar em nós, o que eu já falei antes, sensibilidade, vai
nós vamos ter maturidade, nós vamos ser pessoas equilibradas na pessoa de Cristo. E isso não é feito só uma vez ou outra, não. A gente tem que perseverar até que a obra do Senhor seja feita também no nosso irmão. Por isso que o nosso propósito como igreja, a nossa visão, é formar o Cristo. Formar Cristo em nós e através de nós, no nosso irmão. E aí vai ter o encontro, porque isso é no encontro. Naquilo que a irmã Nívia falou. No encontro, na concordância, o que é que vai acontecer? Milagres. Milagre de cura, milagre de salvação. É a glória do Senhor resplandecida. E é para isso que serve a mesa. A mesa literária, ela é formada para a gente concretizar aquilo que a gente viveu no espiritual. Esse é o contexto, entendeu? Essa é a verdade de Deus que está em nós e a gente precisa revelar essa verdade na comunhão dos irmãos, vivendo a mesa espiritual. Isso é a família. Isso aí é o que reflete a família. Esse é o objetivo do Senhor para conosco. Amém? Meus queridos, graça e paz a todos. Agradeço mais uma vez por estar sentado aqui à mesa, tendo o prazer de compartilhar com os irmãos um pouco da palavra de Deus. Na semana passada nós refletimos sobre a mesa que nós preparamos para o Senhor, né? Que a ceia, logo no primeiro tópico a gente estava refletindo sobre a mesa que nós preparamos. Nós fomos convocados por Deus para chegar e preparar essa mesa. Os discípulos foram convocados lá para preparar. Hoje nós refletimos um pouco, quero trazer um pouco à luz esse outro ponto, que é a mesa que Deus prepara para os seus filhos. Porque diz o texto, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Então, logo no início do texto fica evidente que é o próprio Deus que está preparando essa mesa diante de nós. E a mesa do Senhor é algo maravilhoso. Um ponto que eu queria destacar sobre isso, preparar a mesa na presença dos inimigos, eu até quando conversava com o pastor, eu dizia, é algo que sempre me chamou a atenção, sobre essa questão dos inimigos, e que mesa é essa que o Senhor prepara na nossa frente. E a mesa que o Senhor prepara na nossa frente é uma mesa que fala de cuidado, que fala de sustento e que fala de graça. A mesa que o Senhor prepara diante de nós é uma mesa que fala de cuidado, que fala de sustento, que fala de graça. A gente lembra de alguns exemplos quando a gente fala dessa mesa. A gente lembra, por exemplo, de Davi. O próprio Davi, o escritor, ele, quando foi convocado por Deus para ser rei, o homem, o pai dele, Jessé, quando foi chamado lá por Samuel, preparou uma mesa, colocou os irmãos todos e esqueceu dele. E Deus, que é aquele que prepara essa mesa, a mesa do cuidado, a mesa do sustento, a mesa da graça, se lembrou dele porque foi Deus que preparou a mesa para Davi. Aquela mesa foi preparada por Deus, apesar do pai ter esquecido, de Samuel não ver, mas Deus preparou e disse, o ungido não está aqui, o ungido está lá no campo, e mandou trazer Davi, e teve que ungir Davi, rei em Israel. O processo foi longo, mas a mesa do Senhor estava preparada. Aqueles irmãos de Davi que estavam ali, eles se opuseram a Davi mais na frente, colocaram tropeços para que Davi chegasse até o reinado, para que Davi conversasse com Saul, mas Deus estava no controle de tudo, porque era Deus que preparava a mesa. José é outro exemplo de uma mesa preparada por Deus. José foi um que teve sonhos dados por Deus, os seus irmãos zombaram dele, os seus irmãos venderam ele, mas lá no final da história Deus leva ele para o Egito, Deus exalta José, vem uma grande fome e Deus prepara uma mesa novamente, que os irmãos de José estão todos ali diante da mesa dele, e é Deus que prepara aquela mesa, para exaltar José e para mostrar que é Deus que cuida, dos seus filhos. E outra mesa é a mesa do filho pródigo. Lá no Novo Testamento nós vemos um filho que sai, um filho que gasta
tudo, a sua parte da herança, mas quando volta, o Senhor recebe, porque é a mesa da graça. O Senhor recebe, põe um anel no dedo, o Senhor mata o cordeiro, né? Não é porque nós merecemos, nós não estamos assentados à mesa porque nós merecemos, né? É porque o Senhor é bom, é por isso que nós estamos assentados à mesa. O Senhor mata o cordeiro, põe o anel no dedo, põe a sandália nos pés e diz: comamos, alegramos, porque o meu filho estava perdido e reviveu, estava morto, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, né? Glória a Deus por isso. Aí o irmão mais velho, nesse contexto, se insurge e diz: olha, tu nunca deste nem um cabrito para me alegrar com os meus amigos, né? Perceba que em todas as histórias que a gente viu, os irmãos se constituíam inimigos. Os irmãos de José estavam querendo ser inimigos e tiveram que reconhecer. Os irmãos de Davi estavam querendo colocar tropeços, tiveram que reconhecer. E agora o irmão do filho pródigo, o irmão mais velho, teve que reconhecer. Aí diante dessa mesa, a mesa preparada perante os adversários, perante os inimigos. Que inimigos são esses? Às vezes são os próprios irmãos. E aí o que nós devemos aplicar na nossa vida é o que nós estamos sendo na mesa do Senhor. Estamos sendo aqueles filhos que agradam a Deus e que Deus exalta, ou nós estamos sendo os filhos que são inimigos? Os filhos que não reconhecem, os filhos que não estão fazendo a vontade de Deus. Precisamos aplicar isso na nossa vida e buscar ser os filhos que agradam a Deus. Os filhos que a graça de Deus está sobre a vida dele, não aqueles filhos que resmungam e que não conseguem entender qual é a vontade de Deus para a vida deles. Amém? Amém. E o inimigo não é o nosso semelhante, não é o nosso irmão, aquele que convive conosco, mas são inimigos espirituais, que muitas vezes eles acabam encontrando lugar em nosso meio. E na casa do Pai não é para ter mais a presença desses inimigos espirituais, como o inimigo das nossas almas, não é? Os desejos da carne, coisas que nos afastam da presença do nosso Pai. O que deve conter na presença dessa mesa, na vida dos filhos, é o fruto do Espírito: o amor, a alegria, a paz, a bondade, longanimidade, a benignidade do Senhor, não é? O domínio próprio, a fidelidade. Então, isso é o que deve constar na vida daqueles que compõem a mesa do Pai. As coisas da carne, elas devem ficar fora. O inimigo das nossas almas, o diabo, ele não pode de maneira nenhuma encontrar lugar no recinto dos que ocupam essa mesa, porque o Senhor, ele nos protege, mas isso depende da nossa vontade, né, de querer fazer parte dessa mesa da maneira correta, da forma que agrada o Pai, né, da forma que garante essa proteção do Pai. Isso tudo acontece na comunhão entre os irmãos. Tá? Isso não quer dizer que esses inimigos eles vão nos abandonar, não, eles seguirão conosco por toda a vida. Alguns fora, outros dentro, né? Por exemplo, o diabo ele está fora, mas a impureza, a inveja, né, a idolatria, são inimigos que nós podemos adormecer dentro de nós, mas a qualquer momento eles podem despertar e começar a fazer parte da nossa vida, se introduzir em nosso meio. Então, quando Davi diz assim: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, ele está dizendo o seguinte: meus inimigos estão vendo, mas eles não estão tendo lugar em minha vida. Os meus inimigos, eles estão diante de mim, mas eu tenho a proteção do meu Pai, porque eu obedeço à vontade do meu Pai. Eu vivo os propósitos do meu Pai. Eu vivo para a glória do meu Pai. Eles vão seguir comigo, me acompanhando por toda a minha vida, mas nunca darei lugar a nenhum deles em mim. Amém? Então vamos adiante. Ainda no versículo 5, Davi ele vai nos levar agora a uma reflexão mais profunda. E mais na frente a gente vai se aprofundar ainda mais sobre o que nós vamos dizer a partir de agora. Tá? No Salmo 104, versos 14 e 15, nós vamos encontrar uma base para entendermos o que Davi quis dizer: prepara-me uma mesa, né? Unge-me com óleo, o meu cálice transborda. Ele está se referindo
ao alimento que foi posto sobre a mesa, ao vinho, né, que foi consumido e posto e consumido sobre a mesa, e o azeite que foi derramado sobre a cabeça dele. Vejam o que o salmista escreveu no Salmo 104, versos 14 e 15, para a gente entender o raciocínio de Davi. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. O quê? O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhes dá brilho ao rosto e o alimento que lhes sustém as forças. Tá? Então, tudo que nós precisamos para o nosso ser é da terra que o Senhor, Ele nos concede. E aí vamos entender agora o significado disso na perspectiva espiritual e literal. O pão sustenta as forças e representa o amor do Pai. O vinho alegra o coração e representa a graça do Filho. E o azeite ilumina, testifica e representa a comunhão do Espírito Santo. Percebam que nós vamos encontrar aqui uma dualidade em tudo. Nós precisamos de pão para alimentar o nosso corpo, mas também precisamos de pão para alimentar a nossa alma. Nós precisamos do vinho para alegrar o nosso coração, mas também precisamos do vinho para alegrar o nosso espírito. Nós precisamos do azeite, do óleo, para curar as nossas enfermidades, tanto físicas como espirituais, como também reluzir, né, a presença de Deus em nossa vida. Então, o que Davi cita sobre o que está sobre a mesa não é por acaso. Há um significado literal, mas também um significado espiritual para a vida daquele que ocupa a mesa do Pai. E o filho que é bem-aventurado? É aquele que tem muito trigo, tem muita uva, tem muita azeitona? Não é o que Jesus ele diz em Lucas capítulo 12, versos do 13 ao 21. Você pode abrir, meu filho? Então, não é a quantidade que diz o quanto nós somos bem-aventurados, mas é como nós usamos essa quantidade, o que nós fazemos com que Deus ele coloca em nossas mãos. Vamos ver o que Jesus diz sobre ter muita coisa e não saber usar. Sim. Oi. Diz assim: e aconteceu que, nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe requereu: Mestre, ordena a meu irmão que divida comigo a herança. Porém, Jesus lhe replicou: Homem, quem me designou juiz ou negociador entre vós? Em seguida lhes advertiu: Tem cautela e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porquanto a vida de uma pessoa não se constitui do acúmulo de que farei agora, pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita. Então lhe veio à mente: já sei, derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores. E lhe guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi à minha alma: tens grande quantidade de bens depositados para muitos anos. Agora tranquiliza-te, come, bebe e diverte-te. Contudo, Deus lhes afirmou: tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma e todos os teus bens, e o que tens entesourado, para quem ficarão? Então, na perspectiva de Jesus, tudo aquilo que nós tentamos salvar, nós perdemos. Veja o exemplo aqui do homem, da parábola. Ele destruiu os celeiros, construiu celeiros maiores, aumentou o seu depósito, o seu armazém, mas quando ele fechou os olhos, ele não conseguiu levar nada consigo. E na perspectiva de Jesus, nós só conseguimos preservar o trigo, a uva e a azeitona quando nós fazemos cumprir o seu propósito. Exemplo, se a gente compra pão para consumir na janta, né?
E aí o pão não foi consumido todo e foi colocado na geladeira para preservar e ser consumido depois. Aí se esquece. O pão perde a validade, se perde. Então ele não cumpriu o seu propósito. Na perspectiva de Jesus, a nossa iniciativa de fazer bom uso daquilo que Deus nos concede na vida do próximo, entregando aquilo que Deus nos entregou, isso se cumpre o propósito pelo qual Deus ele colocou em nossas mãos. Então, o pão é para alimentar o faminto, o vinho para alegrar o coração do entristecido e o azeite para iluminar o que anda em trevas. Então, tudo isso faz parte da nossa vida. Nós convivemos com o alimento, nós convivemos com o pão, com o vinho e com o azeite. E isso não só faz parte da nossa vida literal, como também faz parte da nossa vida espiritual. E tudo isso que nós carregamos, porque o Senhor ele coloca para todos nós que somos seus filhos na mesa, isso deve ser usado para cumprir o propósito pelo qual Deus ele nos serviu. Dito isso, como é que nós podemos revelar a natureza de Deus como membros dessa comunidade da mesa a partir desse princípio que Jesus ele estabeleceu, mostrando que não é a quantidade que traz a felicidade para o homem, mas como isso é usado no seu propósito. Amém. Nós percebemos, né, desse tópico, desses elementos, né, que estão sobre a mesa, que o nosso Deus, ele é um Deus de cuidado, que o nosso Deus, ele é um Deus que se preocupa conosco, né, e o Senhor, de fato, é o nosso pastor, né? E quando nós olhamos para cada um desses elementos que são colocados sobre a mesa, o óleo cai sobre a nossa cabeça e que nos perfuma, vamos dizer assim, ou que nos alimenta, porque o óleo tinha várias aplicações, se você for olhar dentro da Bíblia. Existia um óleo que era utilizado para combustível lá das virgens. Quando faltou o óleo, a lâmpada se apagou. Existia o óleo do alimento. Se você for olhar para a viúva, ela só tinha farinha e um pouco de azeite. Então, ela fez aquele bolo, fez aquele alimento com aquele óleo que ela tinha. Existia o óleo para fins medicinais, até no tratamento das ovelhas mesmo se utilizava o óleo. Existia o óleo para higiene, para perfumaria, e o óleo que era utilizado na unção dos profetas, dos sacerdotes. Então, o óleo representa muita coisa, nos traz, um elemento bíblico muito rico, mas que dentro dessa passagem nos mostra que o Senhor ele estava satisfeito, que estava feliz, que a alegria do Senhor estava sobre a vida daquela pessoa cujo óleo está sobre a cabeça. E como a natureza desse Deus que se alegra, que se deleita, que é um Deus de alegria, que é um Deus que demonstra sentimentos, que é um Deus que transparece aquilo que Ele é, pode ser revelado em nós. Nós também precisamos ser da forma como o nosso Deus é. Nós também precisamos transparecer a alegria do Senhor. Nós também precisamos nos deleitar no relacionamento com outras pessoas. Nós também precisamos ser cheios do Espírito Santo, pois o óleo também traz essa ideia do Espírito, sobre a nossa vida. É um elemento que representa também o Espírito Santo que é sobre a nossa vida, porque o que nós somos se não a ação do Espírito Santo? O que nós podemos fazer se não a ação do Espírito Santo em nós? Então, a nossa natureza, ela vai se parecer mais, ela vai se assemelhar mais à natureza do nosso Deus, à medida que nós somos cheios do Espírito Santo, temos esse óleo da alegria em nossa vida e nós vamos transparecer mais com certeza essa natureza do Pai. Interessante que o azeite, o óleo, ele tinha várias aplicações, e dentre as que o irmão Jataniel já citou, existem outras, E aliás, duas, que o pastor
ele colocava um pouco de azeite no ouvido da ovelha para que o mosquito não entrasse e pousar e colocasse seus ovos lá, e aí ele usasse o ouvido da ovelha como um local de reprodução. Então, quando isso acontecia, a ovelha ela ficava perturbada e começava a se debater e ficava enlouquecida, né? Outra aplicação do óleo é que o pastor ele colocava o óleo na fronte do carneiro, porque os carneiros gostam de brigar e de dar cabeçada uns nos outros. Então, para evitar que os carneiros brigassem, se machucassem, então o pastor ele colocava o óleo aqui na fronte, na testa do carneiro, né? E olhando para a nossa realidade de ovelha, o nosso ouvido, quando ele é ungido pelo nosso sumo pastor Jesus, ele é protegido, né, de coisas que vão prejudicar a nossa mente, né? O nosso ouvido estará aberto só para receber a palavra do Senhor, não é assim? O óleo aqui na fronte evita de darmos cabeçadas desnecessárias, porque aqui à frente é o que nós temos nos nossos olhos para enxergar o que está diante de nós. Então, a luz do Senhor está sobre a nossa testa e podemos enxergar o caminho na perspectiva de Deus, né? E outra explicação para o cálice transbordando que Davi cita é o seguinte: quando um convidado chegava a uma casa, o anfitrião o recebia, e quando a conversa não ia muito bem, o anfitrião ele colocava o vinho na taça, e o vinho chegava só até a metade, assim como está aqui esse copo. Isso era um sinal ou uma mensagem de que o convidado ele não era mais bem-vindo naquela casa, que o tempo dele ali havia acabado, que ele deveria se retirar. Mas quando o anfitrião ele continuava enchendo a taça e transbordava, é porque ele era bem-vindo, ele era desejado, era uma pessoa bem-quista ali naquele recinto, né? Então, quando nós estamos assim em comunhão, quando nós nos alegramos em participar da mesa do Pai, acontece essa mesma experiência, né? O Senhor ele transborda o cálice, transborda o nosso cálice, porque ele se alegra com a nossa presença, na presença dele, né? E nós, como filhos de Deus, nós temos todas essas garantias, né, de que o óleo é colocado sobre o nosso ouvido, de que o óleo é colocado sobre a nossa fronte, de que o nosso cálice transborda porque o Senhor se alegra com a nossa presença entre seus filhos, ao redor da sua mesa, né? E tem todos os suprimentos que nós precisamos para reproduzir o que nós somos em Deus, na vida uns dos outros e daqueles que convivem conosco, que precisam desfrutar do que está sobre essa mesa, que é o que nós vamos ver um pouco mais adiante. E no versículo 6, Davi ele vai tratar sobre bondade e misericórdia. Certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Para entendermos melhor esse versículo 6, eu acrescentei a parte B do versículo 3 do Salmo 23, que diz assim: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então nós vamos encontrar nesse ponto do capítulo 23 do Salmo 23, a fidelidade do Senhor vai adiante dos filhos, a bondade e misericórdia ocupam a retaguarda e a garantia perpétua de ser membro da família de Deus agora e no porvir. Então nós temos a fidelidade do Senhor diante de nós, porque ele diz: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Nós temos a bondade e a misericórdia do Senhor que nos seguem todos os dias. Nós não precisamos pedir bondade e misericórdia a Deus, porque elas já nos seguem todos os dias da nossa vida. E também, eternamente, nós iremos desfrutar desse benefício que o Senhor nos consegue. E o que isso significa para nós na prática? Que o Pai empenhou a sua palavra para ensinar e aperfeiçoar os filhos no caminho que deve andar. Vamos ler o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17.
diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Portanto, os filhos usufruem do Pai. Compromisso, porque a fidelidade de Deus é conosco. O sustento, porque a bondade do Senhor é conosco. Acolhimento, porque a misericórdia do Senhor é conosco. E uma certeza de filiação paterna sem fim. Munizete. Amém. Precisamos entender que tudo isso que o Senhor ele nos oferece, ele nos dá, ele tem um propósito. Não é dar algo para eu ou para você para que a gente tome posse. Entenda como foi lido antes, que aquele homem ele guardou tudo, né? Então isso significa que é uma pessoa avarenta. Então tudo que Deus dá é para que a gente possa usar a favor da relação, entendeu? Da família. Então é interessante que no lado físico, nosso físico necessita de pão. Nós também necessitamos, do espiritual, necessitamos da palavra de Deus. O cálice transborda. O que significa? Nós fomos ungidos, temos condição de suportar todas as dificuldades e aí nisso o cálice transborda. Nos tornamos bênção para a relação, para a família. E sendo assim, a gente cumpre com o propósito de Deus, porque o propósito do Senhor não é no individual, é na relação, na família. Amém? Então é isso. Amém. E olhando para Jesus, o nosso celebrado da noite, né? Trazemos à memória aquilo que Jesus ele fez por nós no passado e que celebramos no presente e até que ele venha. Na cruz ele foi o Senhor Jesus moído, pisado e prensado para suster as nossas forças, alegrar o nosso coração e reluzir o nosso testemunho de filhos de Deus. E como Jesus, experimentamos os processos redentivos ou deveríamos experimentar. Somos o trigo moído e transformado em pão para ser posto e servido à mesa. Somos uvas que são pisadas e transformadas em vinho para ser servido e alegrar o coração dos que sentam à mesa. Somos azeitonas prensadas e transformadas em azeite para curar e resplandecer a luz de Deus. Percebam que nós usufruímos desses elementos que são postos sobre a mesa, mas também nós somos esses elementos postos sobre a mesa. Porque a igreja do Senhor ela foi chamada para ser consumida. E muitas vezes nós entendemos que a igreja do Senhor ela existe para consumir. Mas quando eu consumo o pão, o vinho e o azeite do irmão Jataniel, e da mesma forma ele consome em mim o pão, o azeite, o pão, o vinho e o azeite, nós cumprimos o propósito de Deus pelo qual o Senhor, ele se revelou a nós. Mas para que nós possamos chegar à condição de pão, de vinho e de azeite, meus queridos, é um processo. Nós precisamos ser moídos. Precisamos deixar que o Espírito Santo moa o nosso egoísmo, né? A nossa egolatria, tudo aquilo que nos afasta da mesa, tudo aquilo que nos distancia de sermos consumidos como pão que o Senhor ele nos fez. Precisamos nos deixar ser pisados realmente, né? De toda a nossa ligação com as coisas dessa vida, dessas coisas que nos afastam, né, da glória de Deus, nos afastam da vontade de Deus. Precisamos nos deixar ser pisados realmente, porque depois da pisadura, né, nós seremos transformados em vinho,
para alegrar o coração dos nossos irmãos, para alegrar a alma dos nossos irmãos. E da mesma sorte, nós precisamos nos deixar ser prensados para que o Senhor, o Espírito Santo, extraia de nós, né, o óleo que vai ser usado para curar na comunhão, né, para iluminar a presença de Deus na comunhão, né, para trazer a realidade de Deus na vida, né, de cada um que se deixa ser moído, pisado, né, e prensado para ser transformado em algo consumível, né, algo que nós seremos desejados por aqueles que convivem conosco aqui na igreja e fora da igreja. Talvez isso explique o porquê as pessoas de fora elas não queiram se achegar à igreja do Senhor, porque nós não temos o que oferecer para as pessoas consumir, porque ainda não fomos transformados no pão que alimenta o corpo e a alma, não fomos transformados no vinho que alegra o coração e o espírito, né, que traz assim um ânimo, né, para a mente, para o psicológico das pessoas, porque ainda não fomos transformados no azeite que cura, que testifica da presença de Deus, que revela a natureza de Deus em nós. E o que nós vemos muitas vezes é que as pessoas elas querem fugir de nós, os filhos de Deus, porque nós não somos consumíveis quando deveríamos ser. Porque quando as pessoas consomem o que nós somos, nós cumprimos o propósito de Deus na vida dessas pessoas. E para a gente finalizar a reflexão de hoje sobre o Salmo 23, o que nós podemos responder para o nosso Pai hoje ao redor da mesa? Que estejamos longe dos inimigos espirituais, tudo aquilo que nos tira da presença do nosso Pai e do lugar ao redor da mesa. E próximo dos que têm fome e sede de justiça, como o pão que alimenta o corpo e a alma, vinho que alegra o coração e o espírito, azeite que cura e revela a natureza de Deus. Precisamos ser pão, precisamos ser vinho, precisamos ser azeite. Esse é o nosso papel ao redor da mesa do Pai. Se a gente não está alimentando ninguém, se nós não estamos alegrando ninguém, se nós não estamos testificando da presença de Deus na nossa vida, levando cura para as pessoas, nós ainda estamos na forma de trigo, de uva e de azeitona, quando deveríamos já ser o pão, o vinho e o azeite. Para concluir a nossa reflexão de hoje, o movimento que os filhos de Deus estão fazendo não é em direção ao céu, é em direção à comunhão da mesa. A comunhão é pedagógica e não litúrgica, ou seja, nós não podemos ficar só na teoria, só nesse rito de passagem, de virmos aqui à igreja, né? Em especial no domingo de ceia, mas que essa comunhão ela seja pedagógica, que essa mesa ela seja parte da nossa vida, aonde estivermos. O amor é a provisão do Pai, a fé é o que desenvolve a graça do Filho, e a esperança na comunhão é o que manifesta o Espírito Santo e toda a Trindade ao redor da mesa. Por isso que o apóstolo Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, ele diz assim, eu vou só inverter a graça com amor, né, mas ele diz assim, o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito sejam com o povo do Senhor, agora, o que o salmista diz aqui, para todo sempre. Amém. Então o pão seja conosco, o vinho, que a graça de Jesus que alegra, também seja conosco, o azeite, que representa a comunhão do Espírito Santo, também seja conosco agora e para todo sempre. Amém? Vamos ficar de pé. Já convido o ministério de louvor para a gente encerrar cantando. Enquanto os irmãos vêm, nós vamos fazer o que Paulo fez quando escreveu aos Coríntios. Que a comunhão, que o amor de Deus o Pai,
a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco, o povo do Senhor, agora e sempre. Amém. Glória a Deus. Oi. Depois do louvor, quem quiser participar da nossa mesa ali de Páscoa, o pastor pediu para avisar. Vai estar disponível ali no final do culto, tá bom? Recebi um novo coração, meu Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Fruto desse novo coração, Boa semana a todos e fiquem à vontade para participar da mesa.